Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Se você quer enviar sua dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo ou mande para redacal@omecanico.com.br. E se você gostar, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal O Mecânico. Mais uma vez conosco o professor Fernando Landulfo, ele que é professor de engenharia da FMU e também consultor técnico da revista O Mecânico. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Lala, é sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Vamos às perguntas de hoje. Evandro Jorge. Professor, peço para comentar sobre manutenção preventiva. O que pode acrescentar mais sobre esse tipo de manutenção? Olha, Evandro, a manutenção preventiva é um procedimento que foi criado na época da Segunda Guerra Mundial, dedicado especificamente ao setor da aeronáutica. Com que objetivo? Aumentar a disponibilidade e a confiabilidade dos aviões, que na época ainda apresentavam muitos problemas mecânicos. A manutenção preventiva, ela se baseia nas intervenções programadas sobre os ativos. Hoje em dia, ela tem como objetivo reduzir a incidência de falhas e de panes sobre os equipamentos. Muito importante seguir os planos de manutenção preventiva dos veículos e nós sempre reforçamos aqui, é o nosso papel para ensinar e conscientizar você, amigo mecânico, para que o seu cliente entenda isso cada vez mais claramente. Certo, professor? Certíssimo. Próxima pergunta do Gilberto. Uma dúvida, professor. O volume de injeção de combustível no bico é controlado pela pressão aplicada no injetor ou pela corrente aplicada? O Gilberto deixou essa dúvida, professor, especificamente no nosso vídeo sobre diagnóstico de sistema de injeção Common Rail. Bom, então eu vou aceitar a hipótese de que ele está se referindo a injeções diretas. Gilberto, no caso das injeções diretas, o volume de combustível injetado ele é controlado não só pelo tempo de injeção, ou seja, o tempo em que a tensão é aplicada ao eletroinjetor, como também a pressão do sistema, que hoje em dia também é controlada eletronicamente. Próxima dúvida do Josiano. Aditivo utilizado no tanque de combustível limpa a carbonização na cabeça dos pistões? Professor, o nosso vídeo falando sobre etanol ser um detergente ou não de carbonização deu muito o que falar na área de comentários. Então eu acho legal a gente fazer essa observação sobre aditivos, mas também a gente voltar naquela questão do etanol ser detergente ou não de carbonização. Olha, Josiano, eu estou acreditando que você está se referindo a um produto químico específico, que é a base de solventes. Nesse caso, a resposta é sim. Esse produto vai remover essas placas da cabeça dos pistões. Só que tem um risco. Essas placas podem atrapalhar a vedação das válvulas, principalmente das válvulas de escapamento. Agora, com relação ao etanol, vamos reforçar aquilo que a revista O Mecânico publicou na edição de novembro. O etanol, por si só, não é detergente de placas sedimentadas, mas sim de depósitos formados por combustível líquido, submetido a alta temperatura. Está tudo explicadinho lá no artigo que foi publicado. O etanol, quando queimado, não produz depósitos de carvão nas câmaras de combustão. Logo, a sua utilização não contribui com o aumento desses depósitos. Por outro lado, ele produz uma frente de chama mais rápida, o que, a médio e longo prazo, colabora com a remoção progressiva desses depósitos. Está tudo explicadinho lá no artigo. O link está aqui na nossa descrição do vídeo. É uma questão que realmente é um pouco dúbia e a gente tem que ser cientificamente correto para não
incorrer num erro de dizer que o etanol é detergente por si só e por isso que acontece a remoção daquela carbonização. Por outro lado, como o professor disse, por vezes o uso do etanol não é o etanol, é o uso do etanol e como ele se comporta dentro da câmara de combustão pode fazer essa remoção da carbonização, mas não é o etanol, é o resultado da queima dele, correto, professor? Exatamente. Próxima dúvida do Cláudio. Tenho um Sandero que está com fuligem preta dentro da ponteira de escapamento. Já conferi o filtro de ar e o mesmo está limpo. Dei um tempo com etanol e estou usando gasolina. O que pode estar causando essa fuligem preta, professor? Olha, Cláudio, primeiro lugar, esse catalisador está funcionando? Fuligem preta pós-catalisador, eu tenho um pouco de receio. Eu daria uma olhada nesse catalisador. Segundo, dá uma verificadinha se não está havendo um leve consumo de óleo lubrificante. É normal alguns motores queimarem um pouco de óleo lubrificante. E essa queima, sim, produz um pouco de fuligem, que geralmente fica retida no catalisador. Outra coisa que pode provocar o aparecimento da fuligem é falhas de ignição, mistura excessivamente rica, velas de ignição já cansadas. Então, vale a pena dar uma olhadinha como um todo no seu sistema de alimentação, ignição e escapamento. Próxima dúvida do Paulo Gomes. Tenho um Etios 1.3 2020. Percebi que ele se apresenta mais eficiente utilizando uma mistura de, para cada 30 litros de etanol, 9 litros ou 10 de gasolina, formando algo como o E85. Minha dúvida é, essa mistura pode se separar, ou seja, decantar, e prejudicar o motor devido ao álcool hidratado, álcool anidro e gasolina, se separando, formando álcool puro, gasolina pura e água? Abasteço uma vez a cada 8 ou 9 dias, sempre dessa forma. E quanto a componentes do motor e carbonização, professor? Olha, Paulo, o álcool hidratado, assim como o álcool anidro e a gasolina, eles se misturam de forma homogênea, ou seja, formando apenas uma fase, até determinadas temperaturas. Se você der uma olhadinha num gráfico chamado ternário de Gibbs, você vai ver que essa homogeneização ocorre até mais ou menos menos 10 graus Celsius. O problema, então, não são os componentes da mistura, mas sim o quanto ela é idônea. Misturas adulteradas é que podem provocar a separação das fases. E o bom funcionamento do sistema depende justamente dessa homogeneização da mistura dos componentes. Próxima dúvida do Rafael. Tenho um Cruze 2018 1.4 turbo desde zero. Sempre usei etanol como combustível e após ouvir muito falar que seria prejudicado ao longo do tempo, com bomba de alta e bicos injetores, passei a usar gasolina. Só que ao deixar gasolina pura no tanque, o carro grila muito com pré-detonação e conversando com alguns mecânicos fui orientado a abastecer sempre com uma pequena proporção de álcool. Realmente dessa forma a pré-ignição parou. Gostaria de saber se é comum isso acontecer em carros mais novos devido à taxa de compressão elevada e com injeção direta e se há realmente problema a longo prazo em se usar etanol puro. Caso positivo, há alguma saída sem que eu precise abastecer com gasolina Podium, professor? Olha, Rafael, os motores mais modernos tiveram o seu volume reduzido, a sua taxa de compressão aumentada, a sua temperatura de operação também aumentada e a sua relação ar-combustível aumentada, ou seja, utilização de menos combustível para a mesma quantidade de ar, que a gente costuma chamar de mistura pobre, para se obter o quê? Maiores extrações de rendimento, menores consumos de combustível e menores índices de poluentes por litro de motor. Isso tem uma consequência. Qual é? Sim,
esses motores tendem a detonar utilizando gasolina de menos de 100 octanas. Então, o uso de um pouco de etanol como antidetonante é uma solução válida. E não existe qualquer comprovação científica, e quando eu falo comprovação científica é trabalhos cientificamente elaborados e publicados de que o uso prolongado de etanol venha a destruir o motor. Embora o chão de oficina tenha mostrado aí alguns sintomas que têm ocorrido. No entanto, esses sintomas podem estar associados a quê? A combustível adulterado. Nós já comentamos longamente sobre esse assunto da relação entre etanol e possíveis problemas na injeção direta, né, que é o caso do Cruze, do leitor que nos mandou a pergunta, e os problemas que as sistemistas têm identificado, eles estão passando para nós, que está relacionado diretamente a combustível adulterado, que infelizmente é um problema endêmico no Brasil e que nós temos que relatar dessa forma. Próxima dúvida: quanto tempo é interessante deixar gasolina no tanquinho quando só se abastece com gasolina? Seria interessante pedir para tirar de vez em quando o conteúdo e colocar gasolina nova, professor? Olha, se só se usa a gasolina como combustível principal, é melhor deixar o tanquinho seco. Se as peças forem de boa procedência, equipamento original, existe risco desse sistema de tanquinho ressecar? É normal o ressecamento de partes plásticas com o uso de derivados de petróleo no seu interior. É uma deterioração natural dos componentes. Próxima dúvida, Valdec Lima dos Santos. Gostaria de saber quais as consequências se um Onix 1.0 2014 modelo LT estiver funcionando sem o catalisador secundário, professor? Aumento das emissões de poluentes. Simples. No caso, esse modelo do Onix, ele possui 2 catalisadores e a sonda lambda pós-catalisador fica depois do primeiro. Ou seja, ela não lê a eficiência do segundo. Então o sistema não tem como saber se esse catalisador está presente ou não, se ele está funcionando bem ou não. Então a única coisa perceptível é o aumento das emissões com o analisador de gases. Se você quiser saber mais sobre o catalisador do Onix, nós temos matéria aqui no nosso canal e os links estão aqui na descrição do vídeo. Ok? Mas se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. O Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro parado na sua oficina esperando saber qual o torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só, amigo mecânico. Até a próxima!